Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre mitose. A mitose é um tipo de divisão celular que possui 4 fases: a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Vamos começar a conversar um pouquinho e perceber as diferenças aqui dentro das fases dessa divisão celular. A prófase é um momento em que algumas estruturas celulares vão desaparecer e outras estruturas terão um comportamento bem interessante. Então vamos lá. Na prófase, o envoltório nuclear ou a carioteca, este em azul, que está todo pontilhado, ele vai desaparecer. Desaparece aqui também o nucleolo. E esses cromossomos que nós estamos vendo em verde, que já estão duplicados e foram duplicados em um processo anterior denominado de intérfase, eles vão ter uma participação muito importante. Além disso, os centríolos, essa estrutura representada em vermelho, percebe? Eles irão migrar tanto um quanto o outro aqui, para os polos da célula. E além disso, nós estamos vendo também esses risquinhos em preto, os fusos acromáticos. Tem formação desses fusos aqui na célula. Bem, depois que acontece isso, a célula vai para a segunda fase, denominada de metáfase. Olha que interessante. Na metáfase, os cromossomos ficam na placa equatorial ou na região central da célula. Esses cromossomos, eles atingem o grau máximo de espiralização, de condensação, de espiralação. Seu livro vai trazer nomes diferentes, mas enfim, o que significa isso? Significa que eles vão encurtar, porque eles vão se enrolar. Então, aquela estrutura que a gente viu na prófase, vamos novamente? Olha o tamanho que era o cromossomo. Ele encurta. E quando ele encurta, ele diminui o seu tamanho. Vamos conferir o centríolo? Olha ali o centríolo, né? E a gente está vendo o fuso acromático. Perceba aqui, o fuso acromático, ele se liga na região do cromossomo denominada de centrômero. Esta fase aqui é a fase que o cientista usa para estudar uma célula, porque como os cromossomos estão bem no centro da célula, estão condensados, é mais fácil verificar essa estrutura. E quando eles querem estudar, eles colocam na célula uma substância chamada de colchicina. O que é que vai acontecer? Vai parar a divisão celular neste momento, certo? E o que é que aconteceria então se não parasse? Olha, se não parasse, a célula sai da metáfase e entra em uma nova fase, a anáfase. O que é que tem de interessante nisso? Tem a separação das cromátides irmãs, perceba. Agora, cada bracinho do cromossomo, cada cromátide se separou para um lado. Antes, o cromossomo estava duplicado, certo? Agora, com o encurtamento da fibra do fuso, separa-se em cromátides, em cromossomos simples. Isso ocorre para garantir que realmente a célula possa se dividir. E então, seus cromossomos ficarão uma parte em uma célula e a outra parte em outra. O que é isso? Olha aqui. É isso que nós estamos falando. Nesta fase, denominada de telófase, nós vemos a formação de 2 células. O que ocorre na telófase? Ocorre o contrário do que ocorreu na prófase. Então, nós temos, olha, os centríolos, sumiu, tá vendo? A fibra do fuso, não tem mais nenhuma fibra de fuso aqui. Voltou a carioteca, o envoltório nuclear, o nucleolo reapareceu e o cromossomo descondensou. Então, nós vamos ver assim. O que mais que aconteceu? Veja a célula se dividindo. Ela começa de fora para dentro. A divisão de uma célula recebe o nome de citocinese. E quando essa divisão é de fora para dentro,
A citocinese, ela é chamada de citocinese centrípeta. Ok? Se fosse uma célula vegetal, que diferença haveria? Bom, não veríamos centríolo na célula vegetal. Além disso, esta divisão não seria assim. Ela ocorreria do centro para fora. Então, é uma citocinese chamada de citocinese centrífuga, ok? Às vezes o exercício não muda o formato da célula, então a gente não pode se prender muito a isso. Mas nós podemos analisar a ausência de centríolo e também como está ocorrendo a divisão. Então, vamos? Telófase é a última fase. Antes dela, tem a anáfase, antes a metáfase e antes ainda a prófase. Então, mitose é uma divisão celular onde uma célula dará origem a duas células com o mesmo número de cromossomos da célula inicial. Essa é a nossa mitose. Na próxima aula, nós falaremos da meiose e vamos perceber as diferenças que tem e comentar algumas coisinhas que um exercício gosta de pedir. Até lá!